agora com a palavra do nosso Deus. Como disse, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos complicados, mas sabemos que o nosso Deus continua no controle, sabemos que o nosso Deus continua operando, sabemos que o nosso Deus continua nos guardando, nos livrando de angústias, nos livrando de aflições do nosso coração, porque Ele está no controle da nossa vida, porque Ele está nos guardando do mal, assim como nos diz a palavra do nosso Deus. Então, o que eu queria nessa noite era trazer para você uma mensagem de esperança. Esperança porque nós esperamos num Deus que é vivo. Esperança porque nós esperamos num Deus que está no controle de toda a situação. Deus não perdeu o controle. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, tá? Romanos capítulo 8. E nós vamos trabalhar nos versos 18 a 25. E aí eu quero deixar para você essa mensagem que nos fala da segurança, da salvação que nós temos em Jesus Cristo. A certeza de que Deus fez muitas coisas por nós, a certeza de que Deus faz muitas coisas por nós e a certeza de que Deus ainda fará muitas coisas por nós. Então, abra sua Bíblia aí junto comigo, Romanos capítulo 8, versos 18 a 25, e a gente vai meditar um pouco, tá, nesse texto. A gente vai meditar um pouco aqui no que o apóstolo Paulo fala para a gente a respeito dessa certeza que é o tema central de Romanos capítulo 8, né? A certeza daquele que está debaixo da graça de Deus, aquele que possui o Espírito Santo como selo, que é a habitação do Espírito. Então, a palavra do nosso Deus em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25 nos diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que está revelada em nós, ou que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois com paciência, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Então esse é o texto de Romanos capítulo 8, versos 18 a 25, onde nós iremos meditar brevemente a respeito do que o apóstolo Paulo quis nos dizer, quis nos trazer aqui nesse texto. Irmãos, não há nenhuma condenação para nós, porque esse texto nos diz isso e ainda nos dá a certeza de uma glória futura. Quantas vezes nós vemos pessoas se apegando às coisas dessa vida de tal forma que sofrem intensamente, que sofrem sobremaneira, justamente porque o seu coração está nas coisas dessa vida, nas coisas desse tempo. E o que Paulo nos traz aqui em Romanos capítulo 8 é que não há condenação para nós e que nos traz uma certeza absoluta de que há uma esperança, de que há uma glória, que aqui não é o fim. Algo muito maravilhoso nos espera. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Então, o apóstolo Paulo trabalha da seguinte forma: ele faz um contraste do tempo presente, do tempo que nós estamos vivendo, do nosso tempo aqui na terra, com a glória por vir, com a glória vindoura, com os novos céus, com a nova terra, com a vida eterna,
com a vida diante de Cristo Jesus e da sua presença. E ele faz esse contraste e nos traz, dizendo que nós passaremos por aflições, nós passaremos por dificuldades. É o que nos diz o versículo 17 de Romanos capítulo 8. Lê comigo. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Se é certo que nós sofremos com Ele. Então o sofrimento, ele é algo real aqui, ele é uma realidade no nosso tempo, mas além disso seremos glorificados com Cristo Jesus. O que Ele quer nos ensinar aqui é que os problemas, os sofrimentos, as angústias, as dores, as doenças, as epidemias, as pandemias, tudo que nós vivemos de sofrimento nessa terra, não pode ser comparado ao que está por vir, não pode ser comparado à glória que está por vir, não pode ser comparado àquilo que nos espera, porque, como disse, a vida não acaba aqui, aqui não é o fim de tudo, tem algo muito maravilhoso, muito especial nos esperando e que será revelado a nós. Ou seja, o tempo presente não chega nem perto das maravilhas que Deus em Cristo Jesus preparou e reservou para cada um de nós e que estão por vir. Então, como viver os problemas e os sofrimentos nos dias de hoje? Como viver em tempos de pandemia? Como viver em tempos de coronavírus? A primeira resposta, queridos, que nós encontramos aqui é justamente fazendo essa comparação entre os dias de hoje e a glória que está por vir, aquilo que nos espera e o sofrimento aqui. Então, a maneira como nós podemos viver esse tempo é justamente pensando naquilo que está sendo preparado para nós e aquilo que há de se revelar a cada um de nós. Isso, de certa forma, nos leva a suportar as dores, nos leva a suportar as angústias, nos leva a suportar as preocupações, justamente para aguardarmos os benefícios futuros que teremos. No versículo 18, o apóstolo Paulo fala: considero que os sofrimentos do presente, ou seja, outras versões vão dizer, eu tenho por certo, eu tenho absoluta convicção, absoluta confiança que os sofrimentos, e como disse, podem ser aí doenças, angústias, perdas, esse tempo especialmente nós estamos passando, e aqui os sofrimentos está justamente englobado tudo isso, né? O desemprego, a fome, a miséria, a doença, tudo isso está envolvido aqui no que o apóstolo Paulo fala. Olha, eu tenho por certeza que os sofrimentos desse presente, não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E o porquê desses sofrimentos? O porquê dessas doenças? O porquê desses vírus? O porquê dessas pandemias? O porquê as pessoas são acometidas por essas coisas? A primeira resposta está em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Verso 17, que nos diz assim: e disse para o homem, porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Então o Senhor disse, não comas, e ele desobedeceu, ele comeu, por isso o pecado entra no mundo. E o Senhor então amaldiçoou a terra, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra
pois dela fosse tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Então, por que de tudo isso? Por que dos sofrimentos? Por que das doenças, dos vírus, das pandemias? Primeiro, o pecado. Gênesis 3:17 nos fala que após o pecado ter entrado no mundo, a terra foi amaldiçoada, se tornou maldita por causa da desobediência e do pecado do homem. Além disso, em segundo lugar, por causa dos nossos próprios pecados, que de certa forma acrescentam ainda mais aos nossos problemas. O pecado entrou no mundo e nós, por causa da nossa desobediência, por causa das nossas falhas, por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, acrescenta ainda mais problemas aos problemas já instalados, às misérias já existentes. Mas eu queria te dizer nessa noite que ainda assim, diante de tudo isso, diante de todo o pecado, diante de toda a miséria humana, Deus nos permite contemplar e usufruir de coisas muito boas. Apesar da terra estar sob a maldição do pecado, sobre a corrupção pecaminosa, nós vemos a natureza como bela ela é. Nós temos o conforto do nosso lar, nós temos o alimento que Deus nos dá, nós temos a nossa família, nós temos a comunhão, o amor em nosso coração, a eternidade que Deus colocou nele, o alívio, porque sabemos que Deus é soberano. Então, ainda diante de tudo isso, nós temos tudo isso que Deus nos permite usufruir, tudo isso que Deus nos dá. Então podemos dizer que isso se resume na ira de Deus tratada com misericórdia. A ira de Deus regada de misericórdia é o que nos permite ainda contemplar as maravilhas de Deus diante do pecado, diante da maldição por causa do pecado. Então, porque o que vivemos aqui, essas alegrias, essas realizações, as conquistas, o conforto, são efêmeros, são passageiros. Como disse e repito, isso não é o fim de tudo. Então, porque a Bíblia diz que esse nosso tempo na terra, que é temporal, seria marcado por tragédias, seria marcado por sofrimentos, o qual está sujeita por causa da corrupção, por causa do pecado, além do agravamento do pecado, por causa da ação do homem, por causa do pecado do homem. Então, Deus falou que tudo isso aconteceria. O apóstolo Paulo diz: considere que os sofrimentos presentes, ou seja, o sofrimento é algo cotidiano, é algo que acontece. Nós não estamos imunes, nós não estamos isentos, mas a glória de ser revelada a nós é muito superior a isso tudo. E o que Paulo está falando aqui quando ele diz no final do verso 18, a glória que será revelada em nós? Paulo está nos falando da volta de Jesus. Paulo está falando no fim de tudo, no fim das coisas, no fim dos tempos, no fim dessa terra pecaminosa e corrupta, Quando ele voltar, haverá a redenção da terra, a redenção da humanidade, a redenção da criação, onde haverá então ressurreição dos mortos, transformação daqueles que estiverem vivos, É o que a palavra de Deus nos ensina: novos céus, nova terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que coisas maravilhosas, a glória será revelada. Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 65, verso 17, nos fala o seguinte: pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Eu crio novos céus e nova terra, Então, algo muito maravilhoso está por vir e que será revelado a todos nós. Então surgirá um novo tempo, uma nova existência, novos céus, nova terra que hoje se encontra sob maldição, e Deus fará tudo novo. E como é que Deus fará tudo novo, se hoje essa terra está sob maldição? Olha o que nos diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro 3, 7 nos fala:
mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo. Ou seja, o céu e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então Deus fará abrasar essa terra, né? E aí, com a destruição de tudo isso, se fará novos céus e nova terra, e que nos será revelada, né, pela esperança, pela fé. Essa terra ainda está oculta aos olhos humanos, e nós a obtivemos, nós a retemos, nós a esperamos justamente pela fé, justamente pela esperança, né? Em que sentido, então, a glória futura supera o tempo presente? E aí o apóstolo Paulo vai falar isso nos versos 19 e 18, né? Em primeiro lugar, ele fala da revelação dos filhos de Deus, pois a criação, versículo 19, aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, algumas versões vão dizer, aguardam, a criação aguarda ardentemente, ou com ardente expectativa, né, a revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São aqueles que creram em Jesus, são aqueles que esperam em Jesus, são aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, são aqueles que foram justificados porque sabem que são pecadores e que precisam de perdão, e que creram no sacrifício, no sangue de Cristo Jesus, e esses se tornam então, através de Jesus, né, filhos de Deus. Verso 19 então nos fala que a terra, a criação, né, a natureza aguarda ansiosamente a revelação desses filhos, aguarda o dia em que Jesus Cristo virá, e com a sua vinda, a revelação desses filhos, ou seja, com isso a liberdade, né, a libertação do mundo, a libertação da criação desses tempos de sofrimento. O verso 20 nos fala, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a criação, a terra, podemos dizer a humanidade, ficou inútil, se tornou inútil, se tornou maldita, como Gênesis 3,17, mas não por causa da sua própria vontade. A criação, a natureza não se tornou inútil com as suas vaidades, não por causa da sua vontade, mas, como diz o verso 20, por causa daquele que a sujeitou, por causa do homem que tornou essa terra corrupta, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. Então, o mundo está preso, o universo está preso, a terra está presa, a natureza está condenada sob essa maldição, porque tudo que Deus havia criado, conforme em Gênesis 3, era bom. Deus criava as coisas em Gênesis e dizia, isso que eu fiz é bom. E no final ele fala, tudo que foi feito é bom. Mas aí o homem, por causa do seu pecado, uma vez que o pecado entra no mundo, o mundo foi condenado e se torna agora um cativeiro por causa da corrupção. A terra se torna inútil, porque o homem viveu contrariamente à vontade de Deus, e por isso a terra se torna corrupta. E aí, em outras palavras, o apóstolo Paulo vai nos falar do declínio, né, da natureza como um todo, assim como fala também do declínio do homem. Não somente a criação se tornou maldita, corrupta, mas também o homem. Então há um declínio de toda a terra, bem como de toda a humanidade. Versículo 21, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração, ou seja, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, ou como se suportasse angústias tremendas, né? O que nos diz o verso 22. Então, assim como o apóstolo Paulo fala do declínio da criação, nós vemos aqui também o declínio do homem, tá? E isso tudo está ligado ao sofrimento. O declínio do homem nos liga diretamente ao sofrimento, porque tudo o que nós vemos de catástrofes, calamidades,
dores, doenças, é justamente por causa do declínio da raça humana, uma vez que Gênesis capítulo 3 nos fala da queda, Romanos capítulo 5 nos fala que através de um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado a morte, e aí todos, conforme Romanos 3, pecaram, não há um justo nenhum sequer. Então esse é o declínio que nos toma, e com isso causa esses sofrimentos, essas dores, né? Essas doenças que muitas vezes nós não compreendemos. Mas, queridos, se nós olharmos para o futuro, se nós olharmos para aquilo que nos espera, se nós olharmos para a glória de Deus, se nós olharmos para o que Deus tem preparado para nós, nós iremos entender que esse momento que nós vivemos se torna algo pedagógico, se torna algo instrutivo, e algo muito superior está por vir. Então o verso 20 e 21 nos fala que a natureza geme, né, como se clamasse por misericórdia, aguardando de Deus, né, a suposta libertação. E aí é como se eles estivessem dizendo, a criação estivesse dizendo ao Senhor: Senhor, até quando nós estaremos sujeitos a esse sofrimento? Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, como se estivesse perguntando: Senhor, até quando nós estaremos sujeitos a todo esse sofrimento, a todos esses problemas? E aí Paulo responde que é até o momento da libertação dos filhos de Deus, até quando ele vier e libertar os seus filhos desse cativeiro da corrupção. O verso 22 nos fala de uma criação, de uma natureza, de uma humanidade que sente como dores de parto, que sente como uma angústia tremenda, que suporta essa angústia, tudo isso imposto como resultado do pecado, mas ao mesmo tempo nos fala da glória de Deus. Verso 23: e não somente ela, ou seja, não somente a criação, não somente a terra, não somente a natureza, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Quando o apóstolo Paulo diz que não somente a criação sofre como se sofresse dores de parto, como se estivesse passando por angústias tremendas, e ele nos fala aqui no verso 23, mas também nós. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, queridos, são aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, são aqueles que são considerados hoje filhos de Deus pela fé, porque acreditaram no sacrifício de Jesus Cristo, porque se converteram a Ele, porque confiaram nele, no seu sangue derramado, porque entendem que esse sangue derramado é justamente para nos purificar de todo pecado, para nos libertar em tempo oportuno do cativeiro do pecado. Esses, também nós, seremos libertos do cativeiro dessa corrupção, bem como dos sofrimentos, bem como das dores, das doenças, das angústias, das pandemias. Ou seja, os filhos de Deus, os que foram justificados, os que possuem os primeiros frutos do Espírito Santo. E aí ele nos fala que estes, então, de certa forma, também sofrem. Não é porque nós temos o Espírito Santo que nós estamos isentos de sofrimento, que nós não passaremos por problemas. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós não estamos suscetíveis a adoecermos, não a passarmos por aflições. Não é tão somente a criação. Então, que isso fique claro para você, para que você entenda que há uma falsa promessa por trás daqueles que dizem que os filhos de Deus não sofrem, por trás das promessas que dizem que os filhos de Deus não passam por sofrimento, não passam por problemas, não passam por angústias.
o verso 23 nos fala, mas nós também, né, os filhos de Deus, gememos em nosso íntimo. Nessa terra, nesse tempo, estaremos todos sujeitos a tudo isso que acontece agora no mundo, porque a presença do Espírito Santo em nós não nos exclui dos problemas da humanidade, não nos exclui do problema do mundo. Talvez, se você entender isso, você vai compreender o propósito de Deus por trás dos sofrimentos. Para onde Paulo então aponta? Paulo aponta para o futuro, Paulo aponta para a esperança, Paulo aponta para aquilo que nos espera, Paulo aponta para a glória que está por vir, para a glória vindoura. Então, como é que nós passamos por tudo isso? Como é que nós passamos por esses sofrimentos? Paulo nos ensina de uma maneira muito pedagógica, muito didática, quando nos diz que nós precisamos olhar nas entrelinhas para aquilo que nos espera. Então, se você colocar a sua expectativa nessa vida, nesse tempo, você vai ser infeliz, você de fato vai sofrer, você de fato vai se angustiar. Se você se limitar às coisas que acontecem aqui, você vai sofrer. Olha o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Se nós esperamos em Deus tão somente nessa vida, nessa terra, nesse momento, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, querido, eu te digo, coloque a sua esperança em Deus, coloque a sua esperança naquilo que está por vir, coloque a sua esperança na glória de Deus. Nós não somos imunes ao sofrimento dessa vida, mas Deus está colocando esperança no seu coração, Deus está colocando vida no seu coração através da fé, através daquilo que Ele está preparando para nós. Por isso eu te digo, espere nele, confie nele, porque Ele tem algo reservado para nós. E aí, o apóstolo Paulo nos fala no verso 23 sobre aqueles que têm os primeiros frutos. Nós, os cristãos, temos os primeiros frutos. E o que Paulo quer dizer com isso? Ele traz aqui uma figura muito utilizada no Antigo Testamento, quando as primícias, ou seja, a primeira parte, né, o melhor daquilo que eu tiro, como se o fazendeiro tirasse as primícias, a primeira parte, levasse, né, ao templo e falasse assim: Senhor, aqui está a primeira parte de tudo aquilo que é seu, porque o resto, as outras coisas estão lá, mas olha, Senhor, pertence tudo ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo quer nos dizer o que aqui? Ele está nos dizendo: olha, ainda nessa vida nós já usufruímos de algumas coisas, nós já usufruímos de coisas maravilhosas que o nosso Deus tem nos dado. Essa é só a primeira parte, e Ele está nos dizendo: meus filhos, o melhor ainda está por vir, as coisas maravilhosas estão lá esperando vocês. Aqui é só um pouquinho, é só uma primeira parte. Então, Paulo está dizendo que nós somos, através do Espírito Santo, as primícias do Reino Celestial. Nós somos as primícias dos novos céus, das novas terras. Nós somos as primícias daquilo que Ele tem para nos dar, de tão glorioso, de tão maravilhoso. O que nós vivemos aqui hoje, e que são as primícias, é a santidade, é a comunhão, é a confiança nele, é o amor que brota do nosso coração, é a eternidade que está em nós. Então são algumas virtudes, alguns privilégios daqueles que depositam a sua confiança em Deus, e que terão essas virtudes e privilégios em uma totalidade quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier então nos buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Então nós vivemos aqui aguardando, esperando no Senhor. Para nós esse tempo não é o fim, não acabará com o sofrimento.
Então esse não é o fim. E por que não é o fim? A parte C do versículo 23 nos fala: aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Então por que não é o fim? Porque nós estamos aguardando a adoção do nosso corpo, aguardamos esperançosamente, aguardando ansiosamente a adoção de filhos em primeiro lugar, a redenção do nosso corpo em segundo, a ressurreição, a transformação do nosso corpo que será redimido do pecado, dessa calamidade. Teremos corpos gloriosos, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então teremos a posse eterna de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. O verso 23 nos diz que aguardamos, e no verso 24 o apóstolo Paulo nos responde por quê. Por que nós aguardamos? Porque fomos salvos na esperança, porque aguardamos um novo tempo, porque aguardamos a volta de Jesus, porque aguardamos ser redimidos do cativeiro. Por que nós aguardamos que se passe então o sofrimento, que se passe esse momento de maldade, esse momento de pecado? Porque nós fomos salvos na esperança, porque nós somos salvos na esperança. Nós sabemos que existem 3 estágios da salvação, é o que nós chamamos na teologia de salvação em 3 tempos, né? A salvação da culpa do pecado, a salvação do poder do pecado sobre as nossas vidas e a salvação da presença do pecado. Nós já fomos salvos da culpa do pecado, né? Estamos sendo preparados dia após dia e libertos do poder do pecado sobre as nossas vidas, e nesse tempo que está por vir, nessa esperança que nós temos, nós seremos salvos de uma vez por todas da presença do pecado, onde então não haverá mais sofrimentos, dor, angústia, choro, não haverá doenças. É nesse sentido, queridos, que Deus nos permite sofrer, nos mostrar então a nossa futilidade, a nossa fragilidade, para ir trabalhar, né, para que o nosso coração, por exemplo, as preocupações venham nos mostrar quanto estamos muitas vezes presos a essas coisas. Esse tempo muitas vezes prende muitas pessoas, e aí Deus quer nos mostrar através desse momento que estamos passando, que se nós colocarmos a nossa esperança nele, nós viveremos tranquilamente nessa terra. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nas coisas dessa vida, aí nós sofremos, aí nós nos desgastamos sobremaneira, de maneira desnecessária, porque Ele quer justamente nos mostrar aquilo que nos espera, ou seja, aquilo que nos aguarda, que é muito superior e melhor. Olha o que nos diz 2 Pedro capítulo 3, lá no verso 9. 2 Pedro 3, 9. Justamente porque Ele fez uma promessa e Ele virá. Verso 8, vamos ler no verso 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. O objetivo do Senhor é justamente acabar com o domínio do pecado em nosso coração, tirar as futilidades, as preocupações, para que nós nos voltemos exclusivamente a eles. Amém? E por fim, nós vamos ver no verso 24, então, que na esperança nós fomos salvos. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? E eu quero te levar lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Como é que alguém espera o que não está vendo? Hebreus 11, 1 nos responde: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Por isso nós temos esperança, justamente por meio da nossa fé. E aí o verso 25 nos fala: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu não posso ver essa promessa da terra restaurada, eu não posso ver a promessa do final de todas as coisas,
eu não posso ver com os meus olhos a promessa da vida eterna nos céus com Deus, eu não posso ver, mas justamente por não poder ver, eu aguardo confiadamente no Senhor, eu espero nele, eu espero e aguardo com fé a revelação da sua glória, justamente porque a esperança para nós tem um cunho completamente diferente. Para o mundo talvez seja a expectativa de que algo possa se realizar, mas esperança para nós é a convicção, é a certeza de que a nossa esperança está em Deus, e se ela está em Deus, as coisas que Ele prometeu irão se cumprir. Portanto, os sofrimentos aqui não se comparam com a glória que está por vir. O cristão não aguarda a morte, o cristão aguarda a vida. Portanto, se deleite nessas promessas do Senhor, não sofra, porque o Senhor está no controle de tudo. Que Deus te abençoe. Eu quero que você guarde então essa palavra no seu coração. É importante ficar claro que Paulo não está dizendo aqui para que nós não venhamos sofrer, que nós não venhamos nos angustiar, que o crente não sofre, que nós não venhamos levar isso diante do Senhor. Não está nos dizendo para falar, Senhor, eu estou sofrendo. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Ele está falando aqui que a terra geme e que nós também gememos, né? Como que sofremos com dores de parto, uma angústia terrível, mas nós podemos sim levar diante do Senhor. Senhor, está doendo, Senhor, eu estou sofrendo, mas ao mesmo tempo Ele vai nos falar, meu filho, eu estou contigo, meu filho, eu estou cuidando de você, meu filho, eu estou preparando algo muito melhor para você do que o que você está vivendo aí. Portanto, guarde essa promessa no seu coração e confie que o nosso Deus é soberano e fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estaremos tendo outros momentos de comunhão assim, tá? Através da transmissão. Eu quero orar com você e após a oração nós estaremos encerrando. Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esse momento, por essa palavra. Obrigado, Pai, por colocar esperança nos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque mesmo diante desse tempo mau, dessa pandemia do coronavírus, o Senhor coloca tranquilidade, paciência no nosso coração, esperança de que algo muito melhor está por vir. Mas nós sabemos que se tudo acabar agora, assim como estás hoje no mundo, nós sabemos que algo muito melhor está por vir, e por isso nós ansiamos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, cuida das famílias que estão com seus entes queridos sofrendo de doenças, de dores. Cuida, Pai querido, daqueles que estão desempregados, cuida daqueles que estarão fechando as portas do seu comércio, cuida daqueles que terão que trabalhar, parar de trabalhar. Cuida, Pai, coloca no coração de cada um a certeza de que o Senhor está no controle, de que se tudo isso está acontecendo, ó Deus, o Senhor sabe onde tudo isso irá terminar. E se nós então confiamos no Senhor, nós sabemos que algo muito melhor está por vir. Obrigado, Pai, pela tua igreja reunida através desse canal de transmissão. Nós te louvamos e agradecemos pela tecnologia, ó Pai, que o Senhor concedeu ao homem e que está agora nos servindo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós te adoramos e te amamos na beleza da tua santidade e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique com Deus e até logo. Um abraço do pastor Luciano.